aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, a história de hoje tá lá em 1 Reis, capítulo 1. E como vocês devem imaginar, tem a ver com o rei Davi, que já estava um pouco velhinho. Bom, gente, vocês sabem que Davi um dia conheceu Batseba e dessa relação nasceram 4 filhos. Aqui vocês estão vendo o dia que ele conheceu a Batseba. E aí, o filho mais velho de Davi era Adonias. E ele entendeu que ele deveria ser rei, no lugar de Davi. Mas ele decidiu isso sozinho. Gente, Adonias era um cara bonitão, olha só. Ele era todo pomposo, todo charmoso e tudo mais. Só que ele não tinha muito sido corrigido na sua vida. Então Adonias achava que ele podia fazer o que quisesse. Faltou pouca correção de Davi na criação de Adonias. Então ele cresceu e virou um homem sem muitos limites. E aí, pessoal, Adonias resolveu oficializar o seu reinado, entre aspas, porque ele tinha decidido sem consultar Davi, convidou algumas pessoas lá, ofereceu um bezerro, isso aqui. Aí, pessoal, a notícia se espalhou até chegar aos ouvidos da Batseba, mãe de Salomão, e ela foi até o rei Davi. E aí a Batseba, sabendo disso, ficou desesperada. Foi ao encontro de Davi. Em sinal de respeito, ela se ajoelhou e disse que precisava falar com ele. E aí, pessoal, ela continuou dizendo que todo o povo de Israel estava esperando que ele dissesse quem seria o rei no lugar dele. Porque Davi nem estava sabendo. E aí ela explicou para ele que se ele não cumprisse com a promessa dele de colocar Salomão no seu lugar, eles seriam tratados como traidores, tanto Salomão quanto Batseba. E aí, quando Abisaque chegou, o rei Davi perguntou: "O que você deseja?" Foi quando ela começou a explicar a razão dela ter procurado o rei Davi. Rei Davi, o Senhor jurou, pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. E aí, como vocês imaginam, Davi ficou muito aborrecido, porque ele nem sabia que o Adonias tinha se autodeclarado rei, sem nem falar com ele. E aí ele respondeu o seguinte: "Eu prometo, pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz." Diante disso, Davi disse a Batseba que cumpriria a promessa de nomear Salomão para ser rei no seu lugar. Em seguida, Salomão montou a mula do rei Davi, foi levado até a fonte Gion e ali ele foi ungido com azeite. Salomão foi ungido com azeite tirado da tenda da presença de Deus. E logo que isso foi feito, todos ouviram as trombetas. E aí todo mundo gritou: "Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão!" E era tanto barulho que parecia que a terra ia tremer, porque eles gritavam, tocavam flautas. E aí vocês se lembram do Adonias? Pois é, ele ficou sabendo que Salomão havia sido nomeado rei e que agora ele era o rei. E aí vocês imaginam como que ele... E aí eles descobriram que todo aquele barulho era em comemoração ao reinado do Salomão, que tinha acabado de começar. As pessoas foram cumprimentar Davi: "Parabéns, Davi, pela sua escolha." Adonias ficou com muito medo do rei Salomão. Então ele foi até a tenda da presença de Deus e disse que queria que Salomão prometesse que não o mataria. O rei Salomão ficou sabendo disso e ele disse assim, que pouparia a vida de Adonias caso ele cumprisse com a palavra dele. Então, o rei Salomão disse:
se ele for um homem de bem, ele vai continuar vivo. E mandou chamar Adonias. Então Adonias foi até o encontro do rei Salomão. Então Adonias se prostrou diante do rei Salomão. E a resposta do rei Salomão foi: vá para casa. Então a gente percebe como o rei Salomão foi sábio e como Adonias foi orgulhoso e precipitado. Ele agiu conforme a sua vontade. E isso fez dele um homem egoísta. Talvez, se Adonias tivesse buscado ficar mais íntimo de Deus para saber da vontade de Deus e não da dele, ele teria um outro destino. E eu queria propor que conselho vocês dariam para Davi na criação de Adonias? O que vocês poderiam falar para Davi? Talvez ser mais rígido, colocar ele de castigo. Pessoal, a história de hoje era essa, e que a gente possa sempre perguntar qual a vontade de Deus antes de fazer qualquer coisa. Tá bom? Fiquem com Deus.